partida da Argentina. Foi um jogaço, 1-0 em Rosário para o Central no primeiro jogo, e também na Colômbia não foi diferente. Foi uma grande partida de futebol, de duas equipes que jogaram duro, mas que também jogaram bola. Sabe o que eu estava pensando aqui, especialmente ao Renato? É claro que o torcedor do São Paulo, aquele mais prudente, né, pode estar coçando a cabeça e se perguntando: poxa, mas o Atlético Nacional é campeão da América, tem tradição, poderia vir o Pumas ou mesmo o Independiente Del Valle. Esse gol no finalzinho apontou mesmo para o Atlético como semifinalista e adversário do São Paulo. A LDU em 2008 foi campeã, em cima do Fluminense inclusive, eliminando o tetracampeão Estudiantes. O Once Caldas, campeão em 2004, uma das maiores zebras da história da Libertadores, foi campeão eliminando o Boca Juniors, ex-campeão. Então, assim, é claro que nada garante que o São Paulo passaria pelo Pumas e pelo Del Valle. A gente tem que fazer aqui uma conjectura, mas vem aí um adversário de peso, o que não aponta necessariamente para a eliminação do São Paulo. Rodrigo, tem jogo ainda. Boa noite. Boa noite, Gustavo, Renato, Ilan, torcedor Fox Sports. De fato, não aponta a eliminação do São Paulo, mas nesse ponto eu concordo com o Renato. O adversário mais difícil possível para o São Paulo nessa semifinal era o Atlético Nacional. A gente viu, primeiro, o futebol mostrado por esse time, que foi o melhor da fase de grupos, muita motivação, como há muito tempo não se via na Colômbia em torno de um time, há muita confiança de que esse time vai ser o campeão da América. E eu vou lembrar, recentemente, São Paulo e Atlético Nacional fizeram dois grandes confrontos em Copa Sul-Americana. Nas quartas de final de 2013, o São Paulo levou melhor, 3-2 no Morumbi, 0-0 na Colômbia. São Paulo eliminou o Atlético Nacional do Osório. Em 2014 veio o troco, uma vitória para cada lado, 1-0, né, cada um vencendo em casa. São Paulo perdeu nos pênaltis na semifinal. São Paulo não decidiu o título. O Atlético Nacional foi para a final da Sul-Americana contra o River Plate. Esse time do Atlético Nacional é um time de longo prazo. É um time que está montadinho, acertadinho, azeitado há 3, 4 anos. Inclusive, na transmissão, a gente relembrava jogadores que são remanescentes daquela final da Sul-Americana de 2014. Ou seja, estamos em 2016 e a base daquele time finalista contra o River ainda está mantida. Então, é um time que está, digamos assim, preparado para chegar a uma semifinal de Libertadores. O São Paulo chegou aos trancos e barrancos com muitas dificuldades, muito pela força da sua camisa, da sua história, da sua tradição, da sua torcida, que é doente e apaixonada pela Libertadores. Então é um confronto muito equilibrado, de dois times muito tradicionais, se enfrentaram em jogos decisivos na antiga Supercopa, e o São Paulo também acabou sendo campeão, mas de fato é um adversário muito mais respeitável, muito mais duro e difícil do que seria, na minha opinião, o Independiente Del Valle e o Pumas do México. O Boca nessa que se deu bem, né? O Boca aos trancos e barrancos. Então, mas a gente acha que se deu bem e o Boca perdeu para o Once Caldas. Perdeu pro Once Caldas, né? Eu entendi o raciocínio. O Boca agora ficou no lado, ele já estava no lado da chave, que tinha Pumas e Independiente Del Valle. Eu acho que pro Boca ficou uma situação melhor. A gente não sabe ainda, por exemplo, estou falando para os São Paulinos em especial, o que vai pintar no relatório do árbitro do jogo de hoje. O Berril, por exemplo, foi expulso, teve quebra-pau. Então eu não sei se pode ter algum agravante aí para o Atlético Nacional perder mais jogadores, teve mais gente expulsa, de repente o Atanásio Girardot pode sofrer algum tipo de punição, não acredito nisso, mas o fato que o São Paulo faz o primeiro jogo no Morumbi e o segundo jogo vai ser na Colômbia, vai ser pedreira. Vamos então aos melhores momentos para a gente comentar, falar mais da vitória épica do Atlético Nacional em cima do Rosário, 3-1, placar final. Foi um jogo com muita emoção desde o começo. Você não daria esse pênalti, por exemplo, né? Não daria esse pênalti porque, para mim, bom, toque é discutível. A bola toca na mão e toca, né? Ele não leva a mão a bola. Ele tá com a mão fixa no chão. Tá se apoiando, Tá se apoiando, né? Ele vai fazer o quê? Não tem como tirar o braço. O Vilani, E a bola diga aí lá. e eu falei agora há pouco com o Carlos Simon, nossa autoridade máxima em arbitragem, ele falou para mim o seguinte: pênalti absurdo. Isso aí não há nenhuma possibilidade de ser marcado pênalti e interferiu diretamente no andamento da partida. Claro, nos destinos esse gol poderia ter alterado completamente a classificação, como quase alterou, né? Exato. Bom, o Simon tá nesse caminho. Você tá no caminho do nosso professor da arbitragem. Ganhou uma boa defesa, então, né? Do meu lado. Não, de fato, o Rosário é muito bom time. Como visitante joga demais. Você pegar a campanha do Rosário, ele venceu no Uruguai o Nacional, que hoje quase eliminou o Boca Juniors, venceu o River Plate, aí um time de menor expressão, venceu o Grêmio com autoridade em Porto Alegre, contra o Palmeiras perdeu o jogo em São Paulo, mas jogou demais. Então é um
se apresenta bem. Hoje foi engolido absolutamente pelo Atlético Nacional. Teve ainda essa ajuda da arbitragem no comecinho, né? Colocou contra as cordas o time colombiano, mas foram muitas chances criadas ainda no primeiro tempo por parte do time desse venezuelano. Olha, um dos melhores jogadores, se não o melhor, na minha opinião, da Libertadores, o Guerra, que é um armador muito talentoso. Eu brinco em comparação, um pouco fisicamente, um pouco pelo futebol. Ele me lembra um pouco o Iniesta, como se fosse um Iniesta no time do Atlético Nacional, que do meio para frente tem muitas alternativas, né? O Ibargo está machucado, vai estar à disposição certamente para a semifinal, que é daqui a 45 dias mais ou menos, né? Mas você tem o Berril, que entrou muito bem, está fora, pelo menos no primeiro jogo contra o São Paulo suspenso, o Copete, que o Santos já alinhavou um acordo com ele, o Moreno, que não foi tão bem nessa fase, mas na fase de grupos foi um dos melhores jogadores, talvez também o melhor. Então tem muita opção ofensiva esse time. Fisicamente é uma equipe bastante avantajada, né? Jogadores fortes, altos. O Berril é um deles, mas Merria, por exemplo, jogadores firmes, seguros. O Armani é um goleiro muito seguro, né? A gente fala muito do São Paulo que tem deficiência no gol, o Denis não passa muita confiança. O Armani é um goleiro muito seguro. Boca Negra na defesa também. É um time muito estável. E é bom lembrar sempre, é um time preparado pelo Osório. O Osório, coitado, né? Vai estar meio que dividido, Rodrigo, talvez, né? Assim, no duro, quem que é favorito para você? Atlético Nacional ou São Paulo? A campanha aponta o Atlético Nacional. O Atlético Nacional tem uma derrota apenas na competição, sofreu poucos gols e fez uma campanha na fase de grupos avassaladora. Então, o melhor time da fase de grupos, em tese, é o favorito. Agora, na Libertadores, a gente já viu muitas vezes o time de melhor campanha perder. O São Paulo era favorito contra o Galo? Para mim não era. Para mim o Atlético Mineiro, nem contra o Toluca, que foi líder do grupo da morte. Contra o Toluca eu confesso que eu confiava muito na classificação do São Paulo. Né? Eu sempre suspeito um pouco da condição dos mexicanos na hora mais aguda da Libertadores e a força do São Paulo, especialmente no Morumbi, é muito grande. O São Paulo se classificou para a Libertadores. Se a gente voltar ao Campeonato Brasileiro, Ilan, Rodrigo Bueno, Renato, aquele gol no último instante do Thiago Mendes contra o Figueirense foi o que deu a chance para o São Paulo chegar à última rodada. Nem precisava, mas acabou vencendo o Goiás por 1-0. E o São Paulo se classificou daquele jeito na última posição possível para jogar a Libertadores. Ele jogou a primeira fase, mas sempre capengando. O São Paulo perdeu da temporada passada para essa. O capitão Rogério Ceni, Luiz Fabiano, ídolo no ataque, e o Alexandre Pato, que foi o artilheiro do time na temporada. Brigas políticas, dificuldade econômica para pagar salários, jogadores discutíveis que foram contratados. O Maicon era um que o pessoal, de uma maneira geral, questionava, ele saiu embaixo do Porto. O Chiesa, por exemplo, foi pouco aproveitado, jogou apenas contra o Strongest na Libertadores, mas muita gente duvidava. Eu acho que isso pode ter dado casca para o São Paulo. O São Paulo está acostumado a jogar na adversidade, ou não? Se acostumou, né? E todas as fases o São Paulo decidiu fora de casa. Vai ser assim até a final. São Paulo contra o Atlético Nacional, se passar para a final, contra a Boca, Independente Del Valle, ou no caso do Pumas não, né? Porque o time mexicano numa final não poderia jogar a segunda partida no México. Mas até isso, o São Paulo está resolvendo sempre sua situação fora de casa. Já foi assim contra o Strongest na altitude, na fase de grupos, foi assim contra o Toluca no México, foi também contra o Galo em Belo Horizonte. Então o São Paulo é um time que tem condições de passar pelo Atlético Nacional, mas vai ter que se superar mais uma vez, renovar o contrato do Maicon, que termina agora, né? É um jogador importantíssimo para o São Paulo. Não sei se o São Paulo vai atrás de um outro goleiro, agora tem tempo para tentar contratar um ou outro jogador e inscrevê-lo na Libertadores. Então o São Paulo precisa acertar porque tem diante de si um valoroso adversário montado muito pelo Juan Carlos Osório. Valeu, Rodrigo. Estamos devolvendo a bola para você, José Ilan, Renato Maurício Prado, desejando aí um bom prosseguimento de jornada.